E aí galera, good morning, good afternoon, good evening. Vamos lá, vamos retomar mais uma atividade, mais um conteúdo aí nosso. A gente tá vindo aí de duas aulas, né? Com lives, então eu tava só fazendo live com vocês e correção de atividade, né? Então ficou combinado que a aula dessa semana, a aula do dia 19 de maio, seria uma aula de explicação de conteúdo, né? Então cá estamos nós. Só que antes de nós iniciarmos nossa explicação, queria lembrar a todos vocês a questão das atividades, né? Lembre que nós estabelecemos um prazo para a resolução das atividades e até aqui, né? O dia que eu estou gravando esse vídeo, vocês continuam naquela vibe de não estar me apresentando atividade. Então, espero que a situação melhore no momento em que vocês estejam assistindo esse vídeo. Enfim, não sei. O que importa é que chances eu dei para vocês fazerem mais atividades, né? Só compete a vocês saberem aproveitar dessa prerrogativa. Note, o nosso conteúdo hoje, do capítulo 4, nós estamos iniciando o capítulo 4, continuamos na temática Past Simple. Esse slide que nós temos aqui nada mais é do que o slide da nossa última aula, né? Onde eu falei dos regular verbs. Então eu coloquei aqui só para a gente fazer assim uma revisão rápida, uma retomada rápida, nós podemos trabalhar o participo irregular verb, né? Então, note, o past simple é o passado, certo? Um dos passados da língua inglesa que vocês vão estudar, certo? Ele é a modalidade simples do passado porque ele é básico, né? Ele virá de base para outros passados, né? E a gente e nós iremos trabalhar com dois tipos de verbos regulares. Com dois tipos de verbos, o verbo regular, regular verb, que são esses aí, e hoje a gente vai trabalhar com o verbo irregular, certo? O regular verbs, né, nada mais é do que o verbo no inglês que quando está no passado, ele recebe a terminação de, né, para alguns verbos, é de para outros verbos e o i é de, né? Note que eu fui dito para vocês, o verbo regular ele é o texto no passado, a sua modalidade mais simples, né? É a base para outros tenses no passado, né? Assim, o verbo no passado não sofre alteração, ele recebe de, é de ou i é de, né? Conforme já foi estabelecido aqui, certo? Como exemplo, ó, nós temos o like, né? Ó, que como termina com e, então todo verbo terminado em e, se ele for regular, então é só colocar o de. Outro exemplo aqui é a regra geral, né? Que você coloca o ed, né? O exemplo aqui é o work, né? Fica o work, não é isso? E o último, se o verbo terminar em y e esse y for precedido de consoante, daí você retira o y, coloca ied, né? Então note que é super tranquilo, certo? Essa ideia do verbo regular. Tem mais algumas coisinhas aqui a ser falada, por exemplo, em relação à conjugação, né? Em relação à forma negativa, que coloca o de, que quer dizer não, né? Nas orações negativas, o interrogativo verbo voltará para o presente. Enfim, como eu vou ter que mensurar isso novamente no próximo slide, que é sobre os verbos irregulares, então eu já me atenho a isso daqui, certo? Mas o que importa, pessoal, é que vocês entendam. Os verbos irregulares, eles não receberão nem o de, nem o ed, nem o ied, não. Eles vão sofrer algum tipo de mudança, né? Ou seja, quer dizer que os verbos têm a sua própria forma no passado. Como assim, professor? O verbo tem a sua própria forma no passado? O fato de dizer que ele não vai receber nem de, ed ou ied implica dizer que o verbo irregular ele vai sofrer, né, uma alteração no seu verbo, né? E essa alteração não é tão somente você acrescentar o de, o ed, o ed. Não, não é isso. Trata-se de uma mudança, certo? Dito isso, ó, não receberá ed, certo? Não seguem regras. Como assim, professor? O verbo ele não vai seguir nenhum tipo de regra, né? Cada verbo irregular ele vai ter a sua própria transformação, certo? Vai ter a sua própria conversão. Professor, você poderia ser mais específico? Sim.
É só você olhar para cá. Ó. Eu coloquei aqui em cima, ó, regular verb. Exemplo, work, worked. Note, esse verbo ele é regular. Por que ele é regular, professor? Porque no passado ele recebeu ed. Outro exemplo, study. Né? Terminou com y, né? O que a gente faz? Antes de colocar o ed, põe o i, né? Studied, né? Retira o y, põe o i. Beleza, então, note, esse verbo, por que esses dois verbos eles são regulares? Ambos recebem a terminação ed, beleza. E o verbo irregular? Eu coloquei dois exemplos também, só para vocês poderem, assim, mais ou menos se situar. Speak. Speak fosse o verbo regular, eu colocaria o ed do passado. No entanto, olha como é que fica o passado dele. Spoke. Note, pessoal, sofreu algum tipo de alteração, né? Ah, professor, estou começando a entender. Então, o verbo regular recebe o ed no final. Exatamente, é o que nem esses dois aqui, ó. Recebeu o edzinho no final. Já o verbo irregular, ele vai sofrer algum tipo de alteração. Exatamente. Outro verbo, take. No passado, took. Notem, eu coloquei dois exemplos de verbos irregulares. Claro que existem muito mais. E eu já imagino que sempre que eu dou essa aula, sempre existem as mesmas perguntas. Duas, para ser exato. A primeira pergunta é: professor, como é que eu sei se um verbo ele é regular ou irregular? Pronto. Eis aí o problema. Não existe nenhuma regra que você consiga identificar se o verbo é regular ou irregular. Basicamente, você tem que conhecer. Você tem que olhar para o verbo e dizer se ele é regular ou irregular. Basicamente isso. Nem tampouco não existe nenhuma regra que você, aplicando ao verbo irregular, você saiba como é que vai ser o passado dele. A regra do verbo regular é tranquila, é só botar o ed, né? Massa. Mas do verbo irregular não há que se falar em regra. Certo? Então, vamos ter que ter esse cuidado, né? Como assim, professor? Que cuidado? De perceber que a partir de agora a gente tem que analisar o verbo e saber se ele é regular ou irregular. É simples assim, não tem outro trabalho. Outra coisinha aqui, ó, a forma afirmativa. Analisa aqui, ó. Na forma afirmativa, eu tenho esse verbo aqui, ó, bought. She bought her book 2 days ago. Ela comprou o livro dela 2 dias atrás. Eu sei que bought aqui é comprou. E sei que esse verbo ele é irregular, certo? Ano passado. Ah, professor, você sabe porque você conhece. Exatamente. Aí, ó, na forma negativa, lembra da outra explicação que a gente coloca o did not ou didn't? O que acontece com o verbo? Ele volta para o presente. Então, nota, esse verbo, but, na forma negativa ficou by. Ah, entendi, professor. Então, by é no presente e o passado desse verbo é bought. Exatamente. É irregular, né, professor? É. E como é que eu sei que ele é irregular? Porque ele sofreu algum tipo de alteração, né? E note, essa alteração aqui não é uma regra. Basicamente é porque eu sei que o passado de by é bought. Então, traduzindo aqui, ó, ela, devido ao auxiliar didn't, não comprou o livro dela 2 dias atrás. E claro que a forma interrogativa, né? Deixa eu só ver aqui. Você coloca o did no começo da construção, she repete o restante da construção, levando em conta que o by voltará para o presente. Né? Vocês estão lembrados dessa regrinha, né? Nós já trabalhamos que quando for nas orações negativas e interrogativas, onde aparecer na negativa o didn't e aparecer na interrogativa o did, o verbo voltará para o presente. Né? Então, isso é uma regrinha básica que já foi passado no tópico passado que nós estudamos, então não há que se falar em complicação nenhuma. E também o short answer, como eu já expliquei, não vou nem mais mensurar aqui para vocês. Agora, claro, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei o seguinte verbo. Veio, eu peguei o speak, que no passado é spoke English yesterday. Tá no passado. Spoke é o passado de speak. Aí o que, é que eu vou fazer aqui? Ó? Na forma negativa, como é que eu faço? Veio, aí eu vou colocar o did. Porém, o que acontece com o verbo spoke? Olha, vira speak. Né? Lembra que eu falei há pouco que o did faz com que o verbo volte para o presente? Mas não se esqueçam, o fato do verbo voltar para o presente não implica dizer que a construção voltará. Não, a construção ela continua no passado. Então, se aqui eu digo eles falaram inglês ontem, na forma negativa aqui fica eles não falaram inglês ontem, certo? E nós temos também a forma interrogativa. Traz o did para frente, repete toda a construção, né? No caso, toda essa daqui, ó, só que não esquecendo de um detalhe.
o verbo ele deixa de ser speak, passa a ser spoke. Por quê, galera? Porque quando tiver dito na construção, o verbo voltará para a sua forma original, ou seja, presente. Vou repetir. Quando tiver dito na construção, o verbo voltará para a sua forma original, que quer dizer que está no presente. Beleza? Então, aqui, pessoal, a nuance da continuação do past simple, né? Só que hoje a gente trabalhou o verbo irregular, né? Então, só para lembrar, regular, verbo regular, recebe o ED para ir para o passado. Verbo irregular sofre alteração. Toma cuidado com isso, certo? Aí, olha só, a gente tem agora aqui as question words. Eu disse a vocês que nós iríamos, no momento, um pouquinho falar sobre elas. Eis aqui o momento. As question words, pessoal, nada mais são do que a ideia de você colocar pronomes interrogativos nas construções, nas perguntas, para torná-las mais específicas. Notem, sem a presença das question words, what, where, when, que são as question words, a gente tem uma pergunta assim, sem o what, sem o where, sem o tem uma pergunta, olha o ponto de interrogação, claro. Porém, essas perguntas elas são perguntas que não são específicas, porque o papel da question words é justamente isso, tornar as perguntas específicas, certo? E essas especificidades, cada question word tem a sua. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, did you buy your jacket? Você comprou sua jaqueta, né? Isso não é uma pergunta específica. Agora, quando eu coloco o where, que quer dizer onde, aí eu noto que na minha resposta eu vou ter que dar uma resposta específica. Em geral, se é onde, é um lugar. Por exemplo, nós temos o when, que é quando, né? Did she give you the money? Ela te deu o dinheiro? Não é específico. Agora, quando eu boto o when, quer dizer quando ela te deu o dinheiro. Aí, aqui nesse caso, a resposta ela vai ser específica porque você vai ter que colocar alguma coisa relativa a um tempo. Ah, professor, entendi. Então, o papel das question words são exatamente tornar as perguntas mais específicas. Exato. Então, nós temos aqui, ó, what, a question word what, que quer dizer o quê? Como eu já disse, where, quer dizer onde. When, quer dizer quando. Who, quer dizer quem. How much, quanto. Noto, é quanto. Em geral, o how much ele tem uma relação monetária. Ele tem uma relação numerária, né? Diz respeito a valor monetário. Ou seja, então esse quanto aqui pode ser qual o preço, quanto custa. Exatamente, não tem tradução melhor para isso. E por último, quantos, né? Que é o how many. Então, assim, se eu puder dar uma diferença entre o how much e o how many aqui, how much relativo ao item no singular em relação ao valor monetário e how many relativo ao item no plural em relação à quantidade. Então, notem, a aparição de cada uma dessas question words aqui nos está dando uma ideia de resposta mais específica, ou seja, um tipo de resposta. A presença da question word na pergunta tornará a resposta específica. Traduçãozinha rápida aqui. What did he sell? O que ele vendeu? Where did you buy your jacket? Onde você comprou sua jaqueta? When did she you the money? Quando ela te deu dinheiro? Who? Quem? Who did you think about? Quem pensou sobre isso? Né? Vamos lá. How much did the book cost? Quanto custa o livro? E por último, how many books did you buy? Quantos livros você comprou? Notem, então aqui assim, é claro que vocês vão fazer atividades sobre as questions words, né, no decorrer do capítulo 4, 5, mas eu já peço para que nesse momento vocês se familiarizar com o significado de cada um, né? Ou seja, o que cada um quer dizer em português. Eu acho que é o que vocês precisam saber nesse momento. Então, dá uma olhadazinha aí, leiam, releiam para vocês assimilarem o significado de cada uma dessas questions words. E agora, eu separei aqui, ó, lá da página 143 do livro de vocês, uma listinha com os principais verbos irregulares. Na realidade aqui, calma, relaxa, eu não vou pedir para que vocês decorem,
essa lista, seria uma maldade de minha parte, então é desnecessário, pelo menos nesse momento. No momento mais oportuno, eu vou selecionar para vocês alguns desses verbos. Mas por que eu estou colocando aqui essa listinha? Porque ó, eu preciso lembrá-los que existe essa lista no material de vocês e que sempre que vocês quiserem consultar um verbo, saber se ele é regular ou irregular, você utiliza essa tabela aqui. Por exemplo, só um exemplo aqui, certo? Eu vou pensar no verbo work, né? Work. Aí você não sabe se o work ele é regular ou irregular. Não sabe se deve colocar o ED ou se ele sofre algum tipo de alteração. Então você vem aqui ó, nessa listinha, né? Aí procura, vamos lá, W, lá atrás, isso, beleza, está bem aqui, W, você procura, ó, nós temos com W wake, where, win e write. Opa, professor, não tem o work, então você já sabe que o work é um verbo regular, é só colocar o ED. É mesmo. Outro exemplo, o verbo eat, né? Que é o verbo comer. Eu queria saber se ele é regular ou irregular. Eat deixa eu ver se eu posso citar aqui. Aqui, ó. Já sabemos que ele é um verbo irregular. E sabemos que o passado dele fica assim, ó. Eat. Olha a alteração sofrida. Eat. É que nem o drink, que é o verbo beber, ó. Drink. No passado, drank. Ah, professor, então eu estou entendendo. Então, por enquanto, eu devo levar em conta essas duas colunas. Exato. A coluna do verbo no presente, toda essa coluna que tem aqui, aqui, aqui e aqui indica presente, certo? Só que esses verbos são irregulares, ou seja, então a coluna do verbo da conversão para o passado é a segunda, que tem past simple. Professor, e o past participle? O past participle não nos diz respeito esse ano para vocês. A gente não vai trabalhar com essa coluna aqui esse ano. Então, por enquanto, vocês ignorem essa terceira coluna. E, claro, a última coluna é a da tradução. Mas, ó, a listinha de verbos irregulares está lá na página 143, conforme vocês estão vendo aqui, certo? E essa listinha aqui é para vocês usarem, primeiro, para identificar, para saber se o verbo ele é regular ou irregular. E segundo, para vocês saberem como é que se dá a conversão de alguns verbos irregulares, né? Então, vira e mexe, a gente vai trabalhar com essa tabelinha aqui atrás, sobretudo vocês, certo? Então, assim, o que é que a gente tem agora? Eu tenho aqui para vocês uma atividadezinha básica, só para a gente trabalhar, né, um pouco o que já foi trabalhado. Porque assim, a gente já viu no past simple. Então aqui ó, diz assim, ó, write sentence in the past. Professor, você poderia me dizer que questão é essa? Ó, a gente está na página 41, a questão de número 6, certo? Página 41, a questão de número 6. A página 41, professor, vai para casa. Se vocês olharem aí embaixo, ó, na barrinha de rolo aí, vocês vão ver que a página 41, a questão 7, eu deixei para casa. E a questão 6 nós estamos fazendo agora. Então veja que aqui diz assim, ó, write sentences in the past simple. Escreva orações no passado. Use cues given. E use o que é que está sendo dado aqui, né? No caso, a gente escrever no passado. Portanto, quer dizer que esses verbos aqui, eles estão no presente? Sim. E as informações que a gente vai ter que usar que foram dadas é, por exemplo, se vai ser uma negação, já sabemos que aqui é negação, all not. Temos uma construção na negação, duas, três. Professor, tem alguma pergunta? Não. Então aqui nós vamos compor ou afirmações ou interrogações. No caso dessa primeira aqui, ó, nós temos Amanda. Ah, professor, então aqui é só seguir a construção, né? Na letra B vai ser David, na letra C vai ser Robert, na letra D vai ser Judith, e assim vai, exato. Aí ó, a gente já tem o verbo. Na forma afirmativa é só pegar esse verbo e convertê-lo para o passado. Mas professor, como é que eu faço isso? Ó, se a gente voltar aqui o slide, peraí, só um minutinho. O verbo que está aqui é o verbo to bring, certo? To bring. Todos os verbos eles vão estar precedidos pelo to aqui, ó. Todo verbo, antes dele vai ter um tozinho, certo? Então, primeiro é o to bring. Então, volta na tabelinha, vai lá na letra B, deixa eu ver se tem aqui. Ó, nessa tabelinha não tem o verbo, como é que se diz? Bring, certo? Não tem. Mas eu sei que o bring no passado ele fica assim, ó, brought. Então fica Amanda brought
both na afirmativa, porque não tem nada aqui, então both fruit this morning. Trouxe fruta hoje de manhã. Aí nessa letra B, ó, nós temos David, que é o sujeito, então você vai escrever David. Aí to get up. Professor, vamos ver se get up tem lá na listinha? Bora. Então vamos ver. Letra G, 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 F. Ó, o verbo get, ele apareceu, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Get. No passado fica got. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever David. Olha só, galera. Got up 2 hours ago. Ah, professor, então David acordou 2 horas atrás. Então, basicamente, aqui é para a gente pegar esses verbos e irem convertendo. Claro, eu já vou fazendo com vocês. Sleep, na forma negativa. Não precisa mudar nada, né? É só fazer assim, ó. Robert didn't sleep. Professor, mas eu não deveria procurar esse verbinho aqui no passado, lá na listinha, não? Na realidade, lembra da regrinha do didn't? Quando tiver didn't, o verbo ele permanece no presente, muito embora a construção esteja no passado. Robert não dormiu no quarto dele ontem. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Judith, aí ó, na afirmação, sell é sold. Olha como é que fica? Judith sold. Como é que você sabe, professor? Porque eu já conheço alguns verbos irregulares, né? Então eu sei que o passado de sell é sold. Mas tem lá na tabelinha, sim, é só você procurar na parte de texto, você vai ver que tá lá o verbo sell no passado sold. Judith vendeu a bicicleta dela semana passada. Aí aqui, ó, já mostrei para vocês o it, né? Certa vez que o it fica ate, mas só que aqui é uma forma negativa, né? Então é só permanecer com o verbo. Então fica Nicholas didn't eat, mas a construção está no passado. Nicholas não comeu macarrão na noite passada. E por último, também é not, é só colocar o didn't e fica assim, ó. Joe didn't swim lesson. Joe não nadou domingo passado. Então aqui é só para a gente dar o reforçozinho da questão da afirmação e da negação, certo? Eu quis fazer essa atividadezinha só para a gente quebrar aqui um pouco essa ideia de que é difícil. Não, não é. A complicação aqui é só saber identificar o verbo, né? Se ele é um verbo regular ou irregular. A partir de agora, claro, né? Mas assim, é mais uma questão de prática. Por falar em prática, pessoal, nós temos aqui o seguinte, ó, a nossa atividade de casa, né? Eu passei para vocês a página 35 do material de vocês. Olha só como é que ela é tranquila. A página 35, vocês vão completar as sentenças com os verbos no passado. A página 35 diz respeito aos verbos regulares ainda, certo? Aí, ó, com o que você encontrou com o que você fez, melhor, com o que papai fez na noite passada, certo? Opa, professor, aqui complicou um pouco, não foi? Que na realidade aqui você vai ter que supor quais são os verbos, certo? Tipo, número 1, o I, né, o número 1. É porque essa sentença aqui, na realidade, deixa eu ver aqui, você tem que descobrir quais são os verbos. Todos os verbos eles são irregulares e quais desses os verbos que cabem aqui dentro, certo? Deixa eu só tentar mostrar aqui para vocês. Esses verbos aqui, um minutinho. São verbos que a tradução em si da construção faz com que vocês consigam saber, por exemplo, ó, aí grandma's birthday in a restaurant. Nós, o aniversário de vovó em um restaurante. Nós o que? Nós comemoramos. Aí vocês têm que ver como é que é comemorar. Nosso quarto estava sujo, então nós arrumamos, nós limpamos, certo? Aí meu vizinho, um filme novo muito bom. Meu vizinho, se em relação ao filme, ele assistiu. Professor, então eu tenho que fazer a tradução para descobrir qual é o verbo apropriado. Aí você vai pesquisar o verbo, vai colocar aqui, certo? O verbo. E além de você pesquisar, o verbo ele tem que caber nessa letrinha, nessa palavra cruzada aqui, né? Então, professor,
basicamente aqui eu tenho que saber fazer a tradução da sentença e, além disso, eu tenho que saber qual é o verbo apropriado e ele tem que caber nesse esboçozinho aqui, né, dessas palavrinhas. Exato, tem que caber, certo? E claro que esse espaço aqui é porque vai formar uma outra palavra, né? Beleza? Ok? Então vamos lá. Deixei também ó, a página 36, vou explicar para vocês. Na página 36, ó, vocês têm esses verbos aqui, certo? E esses verbos eles são regulares, ou seja, no passado eles vão receber ou de, ou ed, ou ied. Isso foi explicado para vocês, né, galera? Então, professor, entendi. Eu vou pegar esses verbos, por exemplo, o arrive. Já sabemos que a regra, quando o verbo termina com e, é só botar o ed. Então, aqui eu vou escrever arrived, né? Professor, entendi. Por exemplo, study termina com y. Exato. Aí você vai colocar a regra do y. Se antes de y tiver consoante, retira o y, bota o quê? IED. Então eu escrevo aqui, studied, aqui. Professor, estou entendendo. É só eu botar o verbo no espaço apropriado à sua respectiva regra. Exatamente. Questão 2, vocês vão completar os verbos do exercício 1, certo? Nesse diálogo aqui. Então vejam, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Será que são 12 espaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só são 9 espaços. Lembrando que aqui ó, é pergunta. Nós já sabemos que tem o did aqui. Aqui ó, é outra. Não, aqui não é pergunta, não. Tá? Tem um ponto, não é normal. Aqui é pergunta também, então temos did, certo? Então, na realidade, são 7 verbos. Desses aqui, só 7 vocês vão usar aqui. Professor, saquei. Tradução de novo, né? Você vai ter que traduzir para saber qual é o verbo apropriado, né? Mas é tranquilo, pessoal. Um diálogozinho entre Nora e Miré, certo? Aqui você vai converter as sentenças para o passado usando o que está sendo dado aqui entre parênteses, né? Então, ó, atua no presente, vai ter que colocar no passado. E como aqui são expressões de tempo, é só monta, converte para o passado e coloca a expressãozinha de tempo. Professor, converter para o passado aqui é pegar o verbo e botar no passado, não é? Are no passado, wash no passado, call no passado, deixa eu ver mais. Aí aqui eu noto, aqui é uma pergunta. Então, como é que... professor, aqui são perguntas, né, professor? Pronto, isso mesmo. Nem percebi. Aqui também é. Letra C e letra D são perguntas. Já sabemos que começa com did, né? Ambas. Did. E não faz diferença. Então é só botar o did, pega o call, né? Deixa do jeito que tá. O did aqui, ó, pega o surf, deixa do jeito que tá. Repete toda a construção. Lembrando, você vai ter que substituir as expressões pelas que estão em presente. Por exemplo, now, substitui pelo yesterday, Saturday morning, substitui por 2 days ago, e assim vai, certo? Então, aqui nada mais é do que uma conversão. Indo para a página 37, né, também para casa, é só completar essas afirmações ditas por esses célebres senhores, né, ó, A, B e C, né, daqui, utilizando esses verbos. São citações, né, feitas por eles, né, cada uma tem uma mensagenzinha, né, bem bacana, porque esses senhores aqui são senhores de notório saber, notório conhecimento e que de alguma forma contribuíram para o bem da humanidade, certo? Então, professor, tem que traduzir para colocar, para saber qual é o verbo apropriado, né? Verdade, tem que sim. Então, metam o aço nessa questão de conversão. Questão 5, fala para pegar um dicionário de novo, né? Exercício 4 e responder as perguntas. Qual o termo em português para cada uma das sentenças? Dessas sentenças aqui, né? Então, a gente tem que saber qual é o termo em português para cada uma dessas sentenças, né? Puxa vida, complicou um pouquinho só, né? Marcar as características, né, das citações do exercício 4. Que características dizem respeito a esse exercício 4? Aqui é mais de uma, né, professor? Exatamente. Professor, então, além da tradução, eu vou ter que entender, né, o que cada uma dessa tradução, o que cada uma está querendo dizer, para poder, por exemplo, falar, né, qual é o termo em português, né, a expressão em português para isso, e ainda falar sobre essas características, né? Lembrando que aqui, ó, tem mais de uma resposta, certo?
Agora aqui, escrever a sentença com uma citação sua que você criou em inglês, não sei se é necessário nesse momento para vocês fazerem. Bom, ainda tem a página 41 e 42, que já diz respeito ao conteúdo que eu expliquei agora, que é o past simple irregular verb. Porém, eu estou tendo uma dificuldade muito grande em abrir esse arquivo aqui. Então, eu vou combinar assim. Se você tiver alguma dificuldade maior em relação a essas atividades, fala comigo no privado, certo? Mas eu vou tentar explicar assim, da seguinte forma. Eu vou comentar as páginas aqui, certo? Você pega o seu livrinho, vai acompanhando os meus comentários, embora eu não consiga colocar, né, o slide aqui, mas você consegue acompanhar perfeitamente, certo? Então, olha só, deixa eu só abrir aqui para não ficar essa coisinha chata, né, piscando. Então, na página 41, eu quero que vocês respondam a questão certa, conforme eu já disse, porque nós já fizemos as 6, certo? Aqui vocês vão aprender um pouco mais sobre Brasília, fazendo uma pesquisa na internet ou em livros. Depois responder as perguntas. Opa! Para responder essas perguntas aqui, pessoal, vocês precisam pesquisar um pouco sobre Brasília, né? Porque a primeira pergunta é quem criou o conceito de Brasília, da cidade de Brasília. Então, na internet vocês conseguem rapidão. Mas se for para responder em inglês, né? E tem que ser no passado, certo? A letra B, qual era a ocupação desse profissional, né, que criou o conceito de Brasília? E assim vai. Eu não vou traduzir tudo aqui, porque eu peço para que vocês traduzam também para poder responder, certo? Mas para vocês darem as respostas apropriadas, as respostas corretas sobre essa questão, certo? Você vai ter que fazer uma pesquisa sobre um pouco da história de Brasília, né? O principal, quem criou, que criou, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas vocês precisam traduzir isso aqui tudinho, certo? Para poder chegar nas respostas. E na página 42, somente a questão de número 8. A questão 9 não precisa fazer, certo, galera? Somente a questão número 8. Responda as perguntas. As perguntas aqui vão ser respondidas, ó. Nota, pessoal. Question words, né, pessoal? Olha só aqui, ó. How much, what, where, when. São respostas específicas. E note, as respostas específicas, elas têm que ter o que está sendo colocado aqui entre parênteses, certo? Então, toma cuidado ao responder isso daí. Belezinha? Ótimo. Pessoal, a gente meio que encerra aqui nossa aula, mas só reiterando. Há muitos alunos ainda não me apresentaram as atividades. Estou gravando essa aula no domingo. Nossa aula é terça-feira, certo? Eu acredito que de amanhã até segunda, até terça-feira, muitos que não fizeram, né, vão fazer atividade para me entregar. Mas até aqui, pessoal, tanto o oitavo ano A quanto o oitavo ano B ainda estão com muitas atividades em branco. E notem o prazo que eu dei para vocês, né, na semana passada para cá, né, foi uma semana para poder cuidar. São 3 atividades. E agora, ó, com essa aula, vai aparecer uma quarta atividade, que é essa que eu acabei de explicar. Então, fiquem espertos e busquem a resolução dessas questões para vocês não ficarem no prejuízo. Mas, galerinha, bye bye para todo. See you next class.